prezado vice-governador, querido amigo Felício Ramute, meu prezado prefeito da cidade de São Paulo, mais que convidado para visitar os cachorros quando quiser, querido Ricardo Nunes, meu querido Gilberto Kassab, ministro, secretário de governo, prefeito, grande amigo de nossa comunidade, meu prezado Jacques Terpins, presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, presidente do Maccabi Mundial, meu querido amigo de todos os momentos, meu prezado Mário Fleck, presidente da nossa congregação israelita paulista, querida Ângela, prezado meu querido Marcos Knobel, meu colega, meu médico, presidente da nossa federação, querida Lara, meu querido Milton Leite, amigo de todos os momentos, nossa gratidão, nosso reconhecimento, nosso companheirismo, Sidney, ao querido Milton Leite, ele que é presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, Dom Odilo, a quem eu tomo a liberdade de saudar em nome de todas as autoridades religiosas, autoridades diplomáticas, aqui tomo a liberdade, Rafa Eldrich, de citar você em nome de todas elas, meu prezado Fernando Lotenberg, comissário para assuntos de antissemitismo da OEA, por fim, não menos importante, aliás, mais importante, a quem eu agradeço por ter me brindado essa manhã, para que eu pudesse tomar um café da manhã com uma sobrevivente, minha querida Stanfater, minha esposa, que tanto me motivou nesses anos para que eu pudesse abraçar os desafios comunitários e, particularmente, a luta pela memória do Holocausto. A comemoração que celebramos no dia de hoje tem papel histórico na vida do povo judeu e que não pode ser tratado em vão, não só por este povo, mas pelas repercussões junto à própria história da humanidade. E por que lembrar? Infelizmente, temos visto repetidas vezes que o ódio nunca desaparece em forma de discurso e em forma de atitudes. O ódio, ele apenas se esconde, esperando para ressurgir sempre que receber um pouco de tolerância e até mesmo negligência. E por isso que a presença de autoridades como as aqui estão presentes e outras que aqui não estão, mas com compromisso com a democracia e com os seus conceitos de liberdade de expressão e com respeito aos direitos individuais, nos são tão importantes e tão caras. Não tem sido raro em nosso país vermos suásticas, manifestações antissemitas e até mesmo o negacionismo e a banalização do Holocausto. Esta, sim, que se transformou no objeto grosseiro de comparações com o que não se compara. Olhando os poucos sobreviventes que ainda vivem e conhecendo a história, acredito ser um milagre o povo judeu não ter abandonado todos os seus ideais e todos os seus valores. E essa força, senhor vice-governador, não ficou no plano individual. Ela se estendeu e se estende ao plano coletivo, no exercício que fazemos pela solidariedade. E aí estão os exemplos das entidades judaicas do Brasil, como a Unibes, querida Denise, responsável por dezenas de milhares de pessoas na assistência social, na grande maioria, pessoas que não da comunidade judaica, senhor prefeito, como o senhor bem conhece. Ou do Hospital Israelita Albert Einstein, liderado pelo meu fraterno amigo, Dr. Sidney Kleider, criado e mantido por esta comunidade e que hoje atua, Sidney, em 3 hospitais públicos, 2 em São Paulo e em 1 Aparecida de Goiânia, com mais de 7 milhões de atendimentos ano. Não preciso dizer que esses atendimentos, minhas senhoras e meus senhores,
dão suporte ao nosso sistema único de saúde, em caráter universal e não dedicado à comunidade judaica. Mas posso e devo ir além. Para mim, nosso maior exemplo de resiliência e que serve de orgulho dentro do contexto do mundo é aquele que diz respeito ao exemplo da única democracia no Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Num deserto, numa área sem recursos naturais, o povo judeu foi capaz de, em algumas décadas, erguer um país que capitaneia grande parte das inovações através das startups. Uma referência na área de tecnologia. E assim o fez, lutando contra inimigos, que nunca sequer aceitaram dialogar e, pelo contrário, se motivaram através de movimentos terroristas, encorajados, sim, Mário, pelo Irã, a querer varrer Israel do mapa. E eu garanto, o que não conseguirão. Nós, judeus brasileiros, não permitiremos nenhuma ação que deslegitimize o Estado de Israel. E aqui aproveito para saudar o cônsul de Israel, Rafi Eldreich, mas particularmente o meu novo amigo desta semana, o cônsul dos Emirados Unidos, cônsul Abdallah Shahim, cônsul-geral dos Emirados Unidos. Que esteve comigo durante essa semana. E saibam, meus senhores e minhas senhoras, foi ele um dos idealizadores dos acordos de Abrão e que hoje aqui se encontra entre nós prestigiando. Aqueles que quiseram dialogar, e o caso dos Emirados Unidos são um bom exemplo, conseguiram e hoje estão em plena convivência de paz com o Estado de Israel. A paz é possível. Não são poucos os indícios de que os discursos de ódio precedem momentos trágicos da história da humanidade. O Holocausto, é verdade, representa o ápice desse cenário, no qual milhões sucumbiram como uma resposta a um silêncio manifesto de uma grande maioria. De tempos em tempos, temos uma luta semelhante sobre a democracia. E sobre isso, devemos nos preocupar com o nosso sistema de governança. Ironicamente, a tolerância de múltiplas visões, mesmo as antidemocráticas, permite que a democracia seja ameaçada. À medida que as crenças antidemocráticas criam raízes, elas podem se espalhar como uma verdadeira pandemia, meu prezado Sidney. E como as pandemias, as crenças antidemocráticas se naturalizam no território da própria democracia. Quando não controladas, essas crenças antidemocráticas matarão o hospedeiro, a nossa nação, a nação que pode nos unir. E é nosso dever, e é nosso desafio, como cidadãos, eliminar as tendências tirânicas e autoritárias em nós mesmos e nos outros. Portanto, é nesse terreno comum, onde nos comprometemos com os valores da democracia e nos tomamos tolerantes com outros pontos de vista. Isto é o ideal. Ao escolher a democracia, devemos mostrar tolerância com ideais das quais, muitas vezes, ideias, Fernando, que discordamos. A opção pela intolerância abandona os nossos valores democráticos e abre espaço aos verdadeiros inimigos da nossa Constituição. Devemos argumentar, debater e deliberar de boa fé, e devemos estar dispostos a ouvir, a aprender, Gilberto, e, quando necessário, mudar de ideia. O que é importante é a sobrevivência de nossos valores democráticos, conforme detalha a nossa Constituição.
Estamos em um processo de reimaginar como esses valores serão incorporados nos próximos 100 anos. E precisamos ajudar uns aos outros, enquanto trabalhamos com as questões difíceis que este processo levanta. Precisamos estar de braços dados para defender os ideais e os valores da democracia e enfrentar o nosso verdadeiro inimigo comum, que é a intolerância e o discurso de ódio. Muitas vezes, nos permitimos fechar os olhos e permanecer indiferentes às incidências do preconceito e violência, com base na religião, da raça, da etnia, da nacionalidade ou do status de imigração. Esta tendência, minhas senhoras e meus senhores, deve ser revertida para evitar que a história se repita. E afirmar que não precisamos de algo tão odioso como o Holocausto, quero aqui expressar que toda e qualquer indiferença em relação a qualquer ser humano, dentro e fora de nossa sociedade, deve ser apurado. Nada se compara ao Holocausto, mas não posso deixar de registrar hoje, aqui, que devemos lutar para que a sociedade lute pelo esclarecimento daquilo que houve junto ao povo Yanomami. Digo isso porque, como minoria, não podemos calar quando algo acontece com qualquer outra minoria. E nas palavras de Elie Wiesel, no mundo que deve lutar pelo entendimento, ele diria que o contrário do amor, Ida, não é o ódio, mas sim a indiferença. E nós não temos o direito de sermos indiferentes. Nossa comunidade expressa no dia de hoje o seu repúdio, em nome de milhões de almas judaicas e não judaicas, o seu sentimento de pesar, mas também sua preocupação que as liberdades individuais sejam subtraídas em pleno século XXI. E dentro deste contexto fica a liberdade de expressão. O direito a ela é pétreo, mas toda liberdade esbarra nos limites quando ultrapassa o respeito individual. O Holocausto é uma mancha incomparável na história da humanidade. Não pode e não será banalizado, com comparações frequentes e infundadas. Não podemos permitir que recrudesçam movimentos como o nazismo, que fez das diferenças um instrumento de alimento mortífero, acentuando um sentimento responsável pelo extermínio de judeus, homossexuais, negros, romanis, deficientes, dentre outros. Não há como comparar o incomparável, e trazer esse cenário para os dias de hoje significa manter vivo o nosso compromisso de respeito à diversidade, o nosso propósito de defesa da democracia e o nosso profundo respeito às almas que, em nome dessa defesa, sucumbiram e que não pode ter sido em vão. Minhas senhoras e meus senhores, Holocausto nunca mais.